Jesus. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Diga: a paz de Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aproveite. Se você está na quadra, venha para cá. Se você está lá fora, entre. E aí, que convite você vai fazer ao seu irmão agora? Você que é homem vai convidar um outro homem para estar orando junto com você. Você que é mulher vai estar convidando uma outra mulher para estar orando junto com você. E antes de começar a orar, você vai perguntar o motivo de oração, né? E aí, perguntou o motivo de oração, é só você agora orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. A Ele a glória, a Ele a adoração da igreja, a Ele o louvor, a Ele a nossa vida em oração. Que o Senhor seja adorado, glorificado, exaltado. Exaltemos o nome do Todo-Poderoso Deus. Que Ele receba as ações de graças, os louvores. Que Ele receba a nossa vida no altar. Que nós possamos oferecer ao Senhor hoje o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pai querido, nós nessa hora queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, invocar o Teu nome sobre as nossas vidas e famílias, pedir carinhosamente, Pai, que o Senhor possa derramar das Tuas graças e misericórdia sobre nós hoje, mais uma vez. Na verdade, quando acordamos, já experimentamos essa realidade espiritual, porque a Tua palavra diz que, Senhor, que as Suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs, em todas as manhãs. Então, muito obrigado, Pai, pelo que já recebemos do Senhor nesse dia. Muito obrigado pelo livramento, pelo alimento. Muito obrigado pelo abrigo, pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado por cada vida que entrou aqui, que está aqui nesse lugar, que veio para render a adoração a Ti, para ter comunhão uns com os outros. Só nós queremos agora interceder pela vida do Jorge, do Luan, que estão em busca, estão à procura de atendimento médico a essa hora, Senhor. Espero que já tenham sido atendidos, mas colocamos a vida deles em Tuas mãos em primeiro lugar. Toma ele, Jorge, Luan, Regina, toda a família do Jorge em Tuas mãos, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida desses irmãos, trazendo a Tua cura, trazendo sobre eles, Senhor, a solução para o que eles estão precisando agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nessa hora render a Ti graças, louvores e adoração como igreja, porque o Senhor é o único digno de receber a adoração. O Senhor é o único digno de receber a nossa vida em oferta, Senhor. Então nós Te agradecemos, Te pedimos perdão pelos nossos pecados e invocamos o Teu nome sobre esse lugar, seguindo o que a Tua palavra diz: invocai-o enquanto está perto, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Que nós possamos Te buscar de todo o coração nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz através das canções, das intercessões e da Tua palavra que é viva. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Aplauda ao Senhor. E aí, irmão, eu queria te perguntar uma coisa. O que te atraiu a estar aqui hoje nessa igreja? O que te atraiu a estar conosco hoje? O que atraiu você? O que atraiu a cada um de nós?
Feche seus olhos, adore ao Senhor, Ele é o único digno da adoração da igreja. Feche seus olhos e comece a adorar a Deus, a falar palavras de amor ao Senhor. E a dedicar ao Senhor a sua vida em adoração. Conhece a canção? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Cante. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração é que a sarça pegou fogo e não, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Um dia com tua glória vale mais que mil. Oh Deus, Santo, não temos que me esconder em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que oh Deus, vale mais que mil. Oh Jesus, atraído, cante. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Diga, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. mais uma vez, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. mais uma vez, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. é que a sarça pegou fogo, cante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Pegou fogo e não, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor e dar a Ele a honra que Ele é devido.
Aleluia! Irmãos, a vida do crente, a vida do discípulo é olhando para a cruz. A cruz de Cristo é o nosso alvo. A cruz de Cristo nos constrange. A cruz de Cristo é para onde nós queremos ir. Vamos cantar isso em nome de Jesus. Cantando e adorando ao Senhor. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus, do justo Deus. Cantemos, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Cante bem forte, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por teu amor. Oh, Senhor, o teu amor é impressionante, Jesus. Ninguém de mim me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é teu amor. Ninguém de mim me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia, santo é o nome do Senhor dos Exércitos.
Aleluia. Em nome de Jesus, estenda a sua mão para fora aqui do prédio e comece a glorificar e exaltar o nome de Jesus e a pedir a presença de Deus na comunidade Francisco Mendes. Que o Senhor possa nos envolver com a tua graça, com a tua misericórdia. Que o Senhor possa fazer com que famílias se rendam aos teus pés, Senhor. Vidas sejam quebrantadas e sejam transformadas pelo teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, se há alguém vivendo o drama de uma dificuldade, o dilema, uma doença, uma enfermidade, nós não queremos ser uma congregação só dentro das quatro paredes, Senhor, mas queremos ser teus discípulos por onde quer que andarmos, Senhor, para onde o Senhor quiser nos enviar. Então toma nas tuas mãos cada casa, cada lugar, cada família, cada homem, mulher, criança, cada adolescente. Toma nas tuas mãos, Senhor, e realiza a tua obra de salvação nessa comunidade. Realiza a tua obra de libertação nessa comunidade. Realiza, Senhor, o teu querer nessa comunidade. Nós cremos que o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Levanta intercessores nessa igreja, Senhor. Levanta pregadores, levanta pastores, levanta líderes, mas levanta acima de tudo pessoas que pregam o Evangelho de Cristo, para que o teu nome seja glorificado em toda a terra, Senhor. Nós te damos graças e louvores em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com mais essa canção, a Deus. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Ao lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Oh, Jesus, preciso ver fenômenos pra crer em ti. Nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isso vai, por isso resistindo estou. Na minha força se esgotar, poderoso vai me alimentar. te adorar, Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso? Você crê no que você está cantando, irmão? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Preciso ver fenômenos pra crer. não troque, não troque. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isso vai passar. Isso resistindo estou. Na minha força se esgotar. Isso vai me alimentar. Levante suas mãos, adore a Ele. É o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia.
adorar é o que sustenta. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às trevas. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar. Cante bem forte. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Aplauda mais forte ao Senhor, a Ele, a adoração da igreja. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Dê um abraço bem forte no seu irmão e diga: o Senhor está cuidando de você, amado. O Senhor está cuidando de você e da sua família. O Senhor está cuidando de nós. Amém? Quem está feliz com Jesus, levante uma das mãos. Tem 4 pessoas de camisa amarela que estão muito felizes com Jesus também. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas eu queria te convidar para ficar assentado agora. Vou chamar o irmão Alessandro, ele vai ministrar sobre a nossa vida, sobre dízimos e ofertas. E eu queria que você abrisse o seu coração e diga comigo assim: dízimos e ofertas é adoração ao Santo Deus. Você não falou, vamos de novo. Dízimos e ofertas é adoração ao Todo-Poderoso Deus. Amém, irmão Alessandro? Boa noite, graça e paz. Tudo bom? Queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui 1 Crônicas 21, por favor. 1 Crônicas 21, do 21 ao 27, por gentileza. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Alguém já conhecia esse texto? Resumidamente, tá? Lá no versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que Satanás, ele se levanta contra Israel e induz a Davi a contar o povo. Então Davi pede para Joabe contar quantos homens
de guerra havia em Israel, em todo o Israel. Joabe ainda diz para ele: Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? Não são todos teus servos? Não estão todos aqui diante do rei? Joabe ainda dá um conselho a Davi, para que Davi não conte. Mas a palavra de Davi prevalece, porque Davi era rei. Então Joabe sai para contar. Israel tinha 1.100.000 homens que empunhavam espadas, só contaram homens que empunhavam espada. E em Jerusalém tinha 470.000, segundo o texto, homens que empunhavam espadas, só homens de guerra que foram contados. E o texto diz que isso parece mal aos olhos do Senhor. Então o que o Senhor faz? Diz que vai enviar um mal sobre Israel. E chega para o seu profeta Gade e diz para ele assim: olha, manda Davi escolher 3 coisas. 1, fome de 3 anos na terra de Israel. 2, 3 meses a qual ele será perseguido pelos seus inimigos e a espada deles o alcançará. E 3 dias que eu vou mandar peste sobre todo o Israel. Ainda vou enviar um anjo para destruir Jerusalém. E Davi escolhe a terceira opção. E diz: é melhor cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que ser apanhado pelos meus inimigos. Então Deus mata, se eu não me engano, 700.000 de Israel. E o anjo do Senhor vai para Jerusalém e destrói Jerusalém. E Davi, ele se arrepende. Diz que agiu loucamente e se veste de pano de saco, ele e os anciãos, e se prostram perante o Senhor. E o texto diz que ele vai ver um anjo entre a terra e o céu, e o anjo está com a sua espada apontada para Jerusalém. E ele diz: Senhor, quem pecou fui eu. Isso é uma das coisas que me impressiona muito em Davi. Quem pecou fui eu, não foi as tuas ovelhas. Porque Davi entendia que mesmo ele sendo rei, o povo não era dele, era de Deus. Ele diz: Senhor, quem pecou fui eu, não foi as tuas ovelhas. Que o Senhor intente mal contra a minha casa. Olha, coração de Davi, contra a minha casa, mas poupa o teu povo. Então o anjo diz para Gade: manda Davi ir até Ornã, e lá ele vai oferecer a Deus um sacrifício ao Senhor. Então Davi chega, segundo o texto. Ornã vê, no versículo 21, vê Davi vindo. Ornã também vê o anjo e treme. E Davi chega lá para oferecer sacrifício e diz para Ornã: quanto você quer? Porque eu vim oferecer um holocausto ao Senhor. E Ornã diz para ele: não, rei, toma tudo. Eu te dou tudo que você precisa para oferecer a Deus um sacrifício. Coloque no versículo 24, por gentileza, e olha o que Davi vai dizer para Ornã no versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi está dizendo: eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe algo. Olha o coração de Davi. Eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe alguma coisa. E é isso que Davi faz. Compra aquele lugar, paga o valor, porque ele não ia oferecer nada ao Deus de Jacó sem que lhe custasse algo. Isso não se diz só de oferta, isso diz também da nossa vida. Quando optamos em não pecar, estamos deixando algo. Quando optamos em jejuar, estamos deixando algo. Estamos oferecendo a Deus algo que está nos custando alguma coisa. Isso é uma coisa que me impressiona muito em Davi. Os filhos das trevas, um bruxo, um feiticeiro, se precisar entregar um rim a Satanás, ele entrega.
para que aquela bruxaria, aquela feitiçaria seja feita. Eles não medem esforços para oferecer ao diabo as coisas que ele precisam oferecer. E muitas das vezes a gente deixa de adorar a Deus por medo, a gente deixa de adorar a Deus com as nossas ofertas por insegurança. O ímpio, quando ele oferece a Satanás, é para receber alguma coisa. Nós já recebemos. Antes de eu nascer, eu já tinha recebido de Deus. Mais uma vez, Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. A viúva pobre, o texto diz que ela só tinha 2 moedas. E quanto ela ofereceu ao Senhor? As 2 moedas, o texto vai dizer que do sustento dela, eu não estou falando para você que você vai pegar tudo agora e... Não, mas que o nosso coração seja um coração igual ao de Davi. Que se o dia Deus falar assim, olha, eu vou te dar um número telefônico aqui, você vai ligar e você tem 20 mil na tua conta. Você vai pedir para esse cidadão, vou te dar o nome, porque Deus é capaz de fazer isso. Eu vou te dar o nome dessa pessoa, você vai anotar, vai ligar e vai pedir a conta dela. E vai pegar aqueles 20 mil que você tem e você vai dar para essa pessoa. E você liga e ali a pessoa, olha, eu estava orando para isso, isso e isso. Deus é poderoso para fazer isso, gente. Já ofertaram na minha vida. Dinheiro, eu estou falando dinheiro. Eu não sou pastor não, tá, gente? E ofertaram na minha vida. Nosso Deus faz assim, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, irmão. Bote a mão no seu coração, no seu peito. Bote a mão no seu peito. Davi disse para Ornã, olha, eu não oferecerei holocausto ao meu Deus que não me custe nada. Mas isso vinha do coração de Davi. O anjo só falou para ele oferecer a Deus o sacrifício. Não falou quanto. Não falou quanto. Foi algo voluntário do coração de Davi. Davi cometeu muitos erros. Mas se você olhar para o coração de Davi, é o homem a qual Deus vai dizer para Samuel assim, ó, escolhi a Davi um homem segundo o meu coração que executará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. E por causa da adoração que Davi tinha, do coração que tinha, Deus suscitou a Davi. Disse a Davi assim, olha, do teu trono nunca faltará alguém que reinará. E o Messias, que vem da descendência de Davi, reinará eternamente. Pai Celestial, Pai querido, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos instrui. Pai, e nesse momento de adoração com dízimos e ofertas, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelos dízimos, as ofertas alçadas na Tua casa. Pai, estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo a qual... Pai, pouquíssimas pessoas andam com papel moeda. Mas muitos já ofertaram, muitos já dizimaram. Pai, eletronicamente, eu quero te agradecer por isso, Pai. Eu quero louvar e bendizer o Teu nome. Porque o Senhor nunca tem deixado faltar nessa casa, Pai. Nunca, o Senhor nunca deixou faltar. Eu louvo o Teu nome por isso, Pai. Porque Tu és o Deus da nossa provisão. Louvado seja o Teu nome, Pai. Bendito seja o Teu nome eternamente. Eternamente, Pai. Eu te louvo. E quero te pedir que o Senhor nos dê um coração segundo o coração, e um coração igual ao coração de Davi, Deus. Um coração igual daquela viúva pobre, Senhor. Eles entregaram tudo, algo que lhe custaram. Davi disse isso, eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe alguma coisa. Aleluia. Que o nosso coração seja assim, Deus. Nos dê um coração assim. Um coração que te adora, que te glorifica, que te exalta. Como diz Provérbios, até com as nossas fazendas, com as nossas rendas.
Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor multiplique na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa abençoar os celeiros dos meus irmãos. Multiplicar, Senhor, para que eles possam ser investidores no Teu reino. Para a glória do Teu nome, eu te peço isso, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Se você quiser, pode sair do seu lugar, trazer aqui seu dízimo, a sua oferta. Você pode assentar também. Queria chamar a Raíla aqui na frente, por favor. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Queria saber quem está nos visitando hoje, para que você não saia daqui sem um abraço, sem um aperto de mão dos nossos irmãos. Tem alguém que está visitando a nossa casa hoje? Ali, ó, irmã, gente. Seja bem-vinda, irmã, volte sempre, fique à vontade. Vou dar um tempinho para você cumprimentar a nossa visitante, abençoá-la. Enquanto isso, eu vou pedir para as crianças virem aqui na frente, por favor. As crianças, por favor. Vamos aproveitar esse momento para orar pelas crianças. Aqui no cantinho, as crianças, ó. Isso. Amém. Vou pedir para você andar com um pouquinho, só mais um pouquinho, e se levantar, por favor. Impor as suas mãos sobre a vida das crianças nesse momento. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e juntos orarmos, suplicarmos a Deus pelo que a gente tem falado lá no WhatsApp da nossa igreja, né? Sobre aquele que tem pedido a cura, tem pedido a provisão de Deus, tem pedido o milagre, sobre aquele que está abatido, que está precisando da cura na alma. Então a gente vai envolver tudo isso na nossa oração agora. Eu queria que você se dedicasse um pouquinho mais nessa oração, para a gente estar na mesma ligação, na mesma unidade, junto na percepção e na oração. Igual a gente ensina lá na salinha, né? Eu ensino para os meus filhos que a gente feche os olhos para a gente se concentrar. Não é para a gente se concentrar no que a gente está falando, levar a nossa voz, levar o nosso coração, a nossa alma ao Senhor. E eu não queria fazer diferente hoje. Que a gente feche nossos olhos e se concentre naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está pedindo, na nossa súplica. E se você se sentir à vontade para vir aqui na frente, você tem um motivo de oração, você tem alguma coisa na sua alma que você precisa clamar ao Senhor, que você precisa suplicar, sinta-se à vontade. E você não vai sair daqui da mesma maneira, acredito eu. Você vai receber um abraço de Deus, um abraço físico também da igreja, amém? Quem quiser vir à frente, pode vir, tá bom? Amém. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por essa noite, porque é maravilhoso, Senhor, estarmos aqui em unidade, estarmos aqui, Senhor, Te pedindo, Te clamando, Senhor, e louvando o Teu nome mais que tudo, Senhor. A importância que isso tem para nós, dedicarmos este momento, Senhor, para elevarmos os nossos pensamentos, elevarmos as nossas súplicas, nossas orações a Ti, Senhor, porque a Ti pertence todas as coisas. E, Senhor, eu Te clamo hoje, nessa noite, Pai, por aquele que está aflito,
por aquele que entrou, Senhor, que por um motivo, Senhor, tem sentido a tristeza dentro da sua alma, Senhor, aquele que está abatido, aquele que veio, Senhor, mesmo sem forças, mas ele veio estar aqui. Senhor, Tu levanta o abatido, Tu levanta, Senhor, o oprimido. Senhor, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de provisão, Tu és o Deus de salvação, Tu és o Deus de santificação, Senhor. E nessa noite nós Te clamamos por isso, porque entendemos, Senhor, que todas as coisas estão diante de Ti, e elevamos a nossa voz e o nosso coração a Ti, porque sabemos que o Senhor fará, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é juiz, e o Senhor fará o melhor por nós, Senhor. E eu também Te apresento aquele que está com enfermidade, aquele que tem pedido, que tem clamado que alcance a Tua cura, em nome de Jesus, que o Jorge alcance a Tua cura nessa noite. É o que Te clamamos e Te pedimos, é como temos pedido, Senhor, por saúde, e que o Senhor envie a Tua provisão, a Tua saúde sobre ele, e por tantos outros que temos clamado. Senhor, traz a cura da angústia, traz a cura da ansiedade, Senhor, traz a cura da depressão, meu Espírito Santo de Deus. Nós Te clamamos para que a cura e a Tua provisão seja com cada um de nós, no Teu nome. Nós também, Senhor, Te clamamos por cada criança que está aqui, Senhor, cada criança que tem ouvido a Tua palavra, Senhor, na salinha, que tem ouvido, Senhor, que tem sido feito orações por elas, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada uma delas, Senhor, que elas sejam mais fortes de que qualquer ideologia deste século, Pai, em nome de Jesus, que o coração delas, Senhor, estejam em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam fortes em Ti. Salva, vivifica, transforma, que cada palavra falada, cada palavra do Teu reino, Pai, seja que o coração delas sejam terra fértil, Senhor. Em nome de Jesus nós Te oramos, protege, os livra de todo mal. Em nome de Jesus é o que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A paz, irmãos. Poder sentar. Nós vamos a um momento muito especial para a nossa igreja, e que nós queremos a participação de todos, amém? Eu queria convidar carinhosamente o pastor Dalvo, dona Gleide, para virem para cá, na frente. Vocês vão providenciar cadeiras para eles? Eu acho que sim, né? Tem uma aqui, tem outra aqui. Eu queria que vocês sentassem aqui na frente, por favor. Seu Dalvo e dona Gleide completaram essa semana, irmãos. De frente para cá, por favor, primeiro. Ali na direção dos bancos. Isso, de frente para cá. Amém. Isso. E vocês vão entender porque que estão nessa posição aqui. Daqui a pouco vocês vão entender. Então eu queria agradecer a Deus pela vida dos dois que completaram essa semana 50 anos de casados, irmãos. Bodas de ouro. E aí o seu Dalvo, né, quer trazer uma palavra que é mais do que evidente que é necessário, mas nós também queremos trazer algumas coisas para os irmãos. Mas primeiro o pastor Dalvo com a palavra para falar o que é aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Por favor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, é muito comum se perguntar assim: como vocês se conheceram? Não é muito comum essa pergunta? Não é, né, Raíla? Vocês se conheceram aonde? Eu não vou falar muito tempo não, senão vou tomar o tempo do culto. Olha, aliás, o meu filho, quando me dá a palavra nos cultos que ele vai dirigir, assim, olha, é um minuto só, hein? Eu já fico danado da vida, porque... Mas... eu estudava no Colégio Coelho Neto, e a irmã Gleide era da Igreja Batista de Acari. E nós éramos jovens, como muitos aqui, né? Agora já estamos velhinhos. E eu estava conversando com o irmão da Igreja de Acari, eu não era da Igreja de Acari, não.
Estava conversando na recepção do Colégio Coelho Neto, e a irmã Gleide passou com um caderno e um livro, colocou em cima do balcão e disse para mim assim, não disse para ele não, esqueci o nome dele agora, é mais amigo dela do que eu, porque ele era membro da igreja dela, eu não era. E botou o livro em cima do balcão, toma conta desse livro aí para mim, como ela, audaciosa como ela sempre foi. Eu falei para ele, ainda cocei a cabeça ainda, né? Falei para ele assim, daqui a pouquinho vai querer que eu tome conta dela também, quer ver? Escuta. Ela passou, foi lá na secretaria, demorou um pouco por lá, depois voltou, ficamos nós três ali conversando. Enfim, daí uns meses, poucos meses, quer dizer, dali começou, né? Daí alguns meses, eu disse para ela assim, olha, nosso namoro não pode continuar, eu tenho que terminar. Por quê? Porque eu vivo mal empregado, às vezes desempregado, você trabalha em repartição pública, bem empregada, então não dá para mim. Não dá para mim, eu prefiro terminar e você cuida da sua vida, arruma outro. Não, de jeito nenhum. Como sempre me convenceu mais uma vez. Nós vamos ganhar nossa vida juntos. Vamos continuar assim, nós vamos trabalhar, eu vou continuar trabalhando, nós vamos ganhar nossa vida juntos. E me convenceu outra vez, né? Mas eu nunca imaginava que hoje poderia estar aqui 50 anos depois. Quantos aqui nasceram depois de 1976? Quase todo mundo, tá vendo? Quase todo mundo. O certo é que 76, 14 de agosto de 1976, nós estávamos no altar lá na Igreja Batista de Acari. E o tempo foi passando, e a vida, às vezes, nos surpreende, porque eu pensei mesmo, que eu nunca chegaria a esse tempo, muito menos casado, porque quantos casais se desfazem aí, o casamento se desfaz com 3, 4, 5, 10 anos, e nós estamos aqui. Mas isso por quê? Na primeira década, quando foi em 76, eu conheci uma Gleide. 77, eu conheci, aliás, 77, 78, conheci uma outra, 79, uma outra, em 80, uma outra, em 2000 outra, 2010 outra, e 2020 outra, e agora 2000 e tanto estou conhecendo uma outra, mas é a mesma, porque a nossa mente muda, a nossa cabeça muda, nosso pensamento muda, nossas atitudes mudam, mas alguém deve estar pensando assim, o que tem que fazer para um casamento durar 50 anos? É preciso muito amor, muita paciência, muita tolerância, muita vontade de não terminar, muita vontade de não acabar com o casamento. Mas tem hora que fica difícil, amados. Os que são casados aí sabem. Mesmo vocês que são casados aí de alguns poucos anos, sabem que tem hora que fica difícil, amados. Fica difícil. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. E às vezes um não quer ouvir o outro, quer fazer o que está na pontinha do nariz aqui. Não quer obedecer. Não quer se curvar, não quer pedir desculpa. Não quer uma quantidade enorme de coisas que precisa ter no casamento, senão ele não continua. São muito mais os casamentos que se desfazem nos primeiros 10 anos, primeiros 20 anos, do que os outros. É muito mais. É só de conversar com os advogados que trabalham na área de família, que eles vão dizer para nós coisas que não vão ficar estarrecidos. É muito divórcio, é muita separação. São poucos que chegam aos 30, 40, 50 anos. São pouquíssimos que chegam aos 50 anos. Mas
além de muito amor, é preciso também uma coisa: orar um pelo outro. Eu nem sei se a Gleide ora por mim, nem sei, sabe que eu não sei? Mas eu oro muito por ela, ainda mais nos últimos tempos. Eu oro muito por ela, mas muito mesmo. Principalmente nos últimos anos aí, que os irmãos sabem que as coisas não andam boas para o nosso lado, não é com relação à vida conjugal, não, mas com relação à saúde mesmo, saúde mental. Precisa de apoio. Precisa de apoio. Um dos motivos que eu deixei a igreja de Costa Barros foi para dar apoio à igreja em casa, amados. Esse é um dos motivos. Para poder ficar com ela, para não deixá-la à deriva. Tá? Então, o conselho que eu quero deixar aqui para os amados casados e para aqueles que ainda vão se casar: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida conjugal. Coloque a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus em primeiríssimo lugar. Tenha muita paciência, muito amor, muita vontade, fazer com que o casamento não acabe. É só pegar lá o capítulo, acho que é 25 a 26 de Mateus, que Jesus falou lá, o único motivo pelo qual ele aprovava a separação. Vai ver lá que está lá, um único motivo. Como esse motivo eu creio que nós não teve, então nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor e para testemunho dos demais. É só isso que eu tenho que falar, Marcelo. Não sei se a igreja vai querer falar alguma coisa, né? Se quiser, aí é contigo. Pedir o irmão que estende ali, por favor, na cadeira. Passar pelo outro lado. Não, passa por aqui mesmo, tá bom. Amém, irmãos? Também nós da igreja eu queria convidar a Roberta. A Roberta vai trazer uma palavra aos irmãos, em nome da igreja, por essa data tão especial. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Amém. É uma honra muito grande, né, estar aqui na frente, falando dos meus pastores, meus primeiros pastores. E, mais uma vez, eles trouxeram como lição para a gente, né, que o amor, ele supera tudo. O amor é um dos pilares mais importantes do relacionamento. E eu escolhi 1 Coríntios 13, versículo 7. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor, ele supera tudo. Ele supera tudo. O amor, primeiro o amor a Deus, e vocês têm nos ensinado isso, que o amor a Deus faz coisas incríveis na nossa vida, e o amor um pelo outro. Então a gente tem como exemplo, né, tudo que vocês têm deixado na nossa vida, principalmente a gente que já está nessa trajetória aí desde muitos anos. E eu escrevi um texto e quero ler para a igreja. Hoje celebramos uma história que é muito mais do que 50 anos de casamento. Celebramos uma vida construída com amor, fé, dedicação e, acima de tudo, com Deus no centro. Meu querido pastor e minha querida ajudadora, que privilégio poder honrar a vida de vocês neste dia tão especial. Vocês são um exemplo de casal, de família e de servos do Senhor. Tenho uma gratidão muito especial por vocês, até porque a senhora me ensinou a cantar o Capim Barba de Bode, então não posso deixar de falar sobre isso. Tenho uma gratidão muito especial por vocês. Além de pastorearem e cuidarem de tantas vidas, vocês fizeram parte da minha caminhada. A senhora, como minha professora mensageira do rei, me ensinou e me instruiu na palavra de Deus, deixando ensinamentos que carrego comigo até hoje. Que esses 50 anos sejam apenas mais um marco de tudo aquilo que Deus ainda irá fazer através da vida de vocês. Que o Senhor continue renovando as forças, fortalecendo o amor, abençoando a família e usando vocês para ensinar e inspirar muitas outras gerações. Parabéns pelas bodas de ouro, que a aliança que começou há 50 anos continue sendo testemunho vivo da fidelidade de Deus. Com muito carinho, muita admiração e gratidão ao Senhor também, pastor Dalvo, pelos puxões de orelha, pelas advertências, pelo cuidado e zelo que sempre tiveram conosco. A nossa igreja
que a igreja de vocês ama vocês. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que apagasse as luzes aqui da frente, por favor, porque nós fizemos um singelo vídeo, só daqui da frente, um singelo vídeo com algumas fotos. E para você que não teve a honra de estar na primeira igreja batista de Acari para vê-los casar, nós temos algumas imagens aqui para lembrar eles e para mostrar para vocês. Amém? Pode soltar, irmã? Já foi? A melhor fica por último, né? Pode acender as luzes, por favor. Queria convidar os amados a ficarem aqui de pé, por favor. Nós vamos orar pelo pastor Dalva, pela dona Gleide, agradecendo a Deus por essa oportunidade de celebrarmos junto com eles um pouquinho essas bodas de ouro, não é? Amém? Igreja, pode ficar de pé em nome de Jesus? Pastor, por favor, fica aqui na frente, aqui, ó. Eu vou ter a honra de orar pelos meus sogros, né? Então, se você puder estender sua mão para cá. Não, pode ficar assim mesmo. A igreja quer abençoar o irmão. Você pode estender sua mão para cá e dizer assim: Senhor, que venham mais 50. Amém? Mas que nós possamos receber de Deus essa alegria. E o que ele falou é verdade. Para quem é casado sabe. Se Deus não estiver no nosso casamento desaba. Então que Deus continue sustentando eles dois e a cada um de nós que somos casados e aqueles que estão se preparando para isso. Não é? Então, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá e comece a profetizar sobre a vida do pastor Dalvo, da dona Gleide. Saúde, graça de Deus, misericórdia. Pai, nós queremos nessa hora, como igreja do Senhor, dignificados pela Tua justiça, que é santa, estender mãos limpas pela Tua dignidade, Senhor, sobre esse casal que está aqui conosco hoje, que são os fundadores dessa igreja local, junto com outros irmãos, mas são a família pastoral fundadora. Que o Senhor possa derramar sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais, que eles continuem dando testemunho de vida com Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às doenças, mesmo em meio às adversidades. Que o Senhor continue abençoando esse relacionamento, esse casamento, essa família, Senhor, que eles fundaram. Toma, Senhor, a cada um de nós que é fruto dessa família, a Dalva, o Glaucio, Senhor, o genro e a nora, os netos que estão vindo, Senhor, que possivelmente virão mais. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa família que começou com essa união há 50 anos atrás, debaixo da Tua bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de, mesmo com simplicidade, glorificar o Teu nome por essas bodas de ouro, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora vem. Pode beijar a noiva. Amém. Eu que agradeço, pastor.
Eu que agradeço, dona Gleide. Podem sentar-se. Que Deus abençoe e dê a cada um de nós a oportunidade de experimentar a vivência uns com os outros e com Deus. Tinha 4. Já botou o casaco? Não, tem que ser a camisa amarela. Daqui a pouco a gente fala com vocês. Amém? Eu queria convidar você, meu irmão. Hoje a palavra, obviamente, vai ser um pouquinho mais curta, que temos ainda outro expediente. Eu queria convidar você que abra a sua Bíblia em Lucas. Nós estamos no capítulo 2, estudando o mandamento de Jesus no Evangelho de Lucas. E a Laís é que me lembra, né? Onde eu estou, onde eu não estou. E ela não está lá hoje. Qual é? Não sei. Abre lá no capítulo 2. E a gente está aí mesmo. Amados irmãos, não há como nós vivemos a experiência de sermos discípulos de Jesus sem conhecermos aquilo que Ele ensinou. Então, a motivação para nós estudarmos esse tema nos Evangelhos é muito óbvia, é muito simples até, mas é necessária. Nós estamos estudando aquilo que nós precisamos de mais básico na fé cristã, que é entender e conhecer quais são os ensinos, os mandamentos e os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus para cada um de nós. Amém, irmão? Quem é discípulo, levanta uma das mãos aí. Só seremos discípulos a partir do momento que entendemos que precisamos viver a realidade do Evangelho, os ensinamentos do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos no capítulo 2, e aí nós vamos começar a entender algumas coisas. E aí o Evangelho de Lucas é fantástico, porque Lucas, talvez, e é bem possível porque ele era da área da medicina para aquela época, e portanto letrado, ele coloca alguns detalhes no seu Evangelho que são importantíssimos para algumas informações serem conferidas historicamente. A gente não vai se ater a esses detalhes agora, porque o foco do nosso estudo, da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa reflexão, é o que podemos aprender no Evangelho de Lucas acerca dos ensinamentos de Jesus. Mas vamos ler. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo, o quê? Se alistasse. Então, um decreto do Estado, do governo, do governante da época do Império Romano, para que todos os homens e mulheres se alistassem, principalmente os homens, se alistassem. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. Eu falei, essas informações, que parecem não ter muito sentido agora, elas fazem um sentido enorme quando se quer estudar a historicidade dos evangelhos, alguns fatos que são atestados a partir dessas informações. O 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José. José quem? Que José é esse? Da Galileia. José, pai de Jesus. Amém, irmãos? Então, subiu também José da Galileia. Não é que ele era da Galileia. José vai da Galileia para a cidade de a Judeia, a cidade de Davi, chamada o quê? Belém, porque era da casa e da família de Davi. Uma informação importantíssima. Então a linhagem de Jesus, o trono de Davi eterno, vem pelo pai. A linhagem vem pelo pai José. Vai. A fim de alistar-se com sua mulher, quem? Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Nós já falamos sobre isso, da ação soberana de Deus e miraculosa do Espírito Santo, de gestar em Maria, fazer em Maria, crescer no ventre de Maria uma vida a partir de um poder sobrenatural que nós não conseguimos explicar, mas cremos. Cremos em algo extraordinário, que é uma mulher engravidar sem a ação humana. É algo extraordinário. Alguns, inapropriadamente, vão dizer que os evangélicos têm alguma coisa contra Maria. Isso é um absurdo.
nós consideramos Maria alguém extremamente especial para nós, um exemplo de vida. Alguém que foi escolhida por Deus para receber em seu ventre o Senhor dos Senhores. Alguém que se coloca na sua oração a Deus, no seu cântico, como serva do Senhor, agradecida. Então, Maria para nós e para todas as mulheres cristãs é um exemplo de vida. Então foi José e Maria para a cidade de Belém para esse alistamento. E ela estava grávida. Então já tinham passado por algumas experiências, que a gente já passou por isso. Vamos no versículo 7, diz assim, 6. E aconteceu que estando eles ali, o quê? Se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Então imagina, eles foram para a cidade de Belém e ela já estava ali no seu 9º mês, eu não sei exatamente que semana, e aí ali no momento que eles estão lá em Belém para esse recenseamento, Maria começa a sentir dores de parto. 7. E deu à luz a seu filho primogênito. Presta atenção. Essa informação também é importante. Ela deu à luz ao seu filho o quê? Jesus fosse o único filho de Maria, o termo utilizado aqui na tradução seria unigênito. Único filho. Então foi o primeiro de outros filhos que Maria teve. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas de um outro segmento cristão, mas é o texto que diz isso. Então, ela deu à luz ao seu primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, os estudiosos, mais do que eu, estabelecem algumas coisas que são interessantes, que cabem à nossa imaginação também. Imagina uma cidade recebendo um monte de visitantes por causa do recenseamento, os lugares que possíveis poderiam ficar já lotados, e aí, no meio da história, Jesus resolve vir ao mundo. Eu não sei se você já viu alguma história parecida com essa, mas não, obviamente, com Jesus, mas de alguém que estava ali, um casal, a mulher estava grávida e de repente vê as dores de parto e aquela correria e situações como do tipo, o neném nasceu dentro do táxi, ou eles pararam perto de um carro policial e o policial que fez lá o parto. Foi uma situação que eles esperavam, mas eles não sabiam exatamente quando ia acontecer. Hoje as coisas são extremamente facilitadas. Sim ou não? Tem as maternidades, tem os médicos particulares com os celulares a pronto atendimento. Se você ligar, ele te encontra na maternidade, em alguns casos e tal, mas naquele tempo, obviamente, não tinha como. Eles, de repente, se veem tendo que acolher uma criança, mas nem lugar para eles mesmos, então encontraram em algum lugar para se abrigar. Alguns vão levantar algumas teorias, mas fica óbvio para nós, se eles estavam numa manjedoura, lugar onde os animais comiam, e esse foi o berço de Jesus foi uma, como é que se dá o nome? Eu vou usar uma palavra mais comum para nós, um coxo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o desejado das nações, o Criador de todas as coisas, quando se manifesta, quando vem e encarna, Deus permite que ele encarne, e não encarne num palácio, não encarne na melhor casa de Israel, não nasça e seja abrigado com a maior família, a família mais rica de Israel. No entanto, ele nasce e ele é colocado envolto em panos numa manjedoura, num lugar simples, num lugar, de certa forma, podemos chamar assim, pobre. Isso é extremamente contraditório para nós. Lá na frente a gente vai ver a presença dos magos do Oriente, dos sábios do Oriente, dos sábios do Oriente procurando Jesus, e eles vão procurar onde? Na verdade, eles não procuram Jesus, eles procuram o rei dos judeus. Então, onde é que eles vão procurar o rei dos judeus? No palácio, porque um rei fica e mora onde? Mas Deus resolveu encarnar, resolveu
manifestar-se num lugar humilde. Irmãos, a gente tem muito a aprender só com o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus e essa maneira como ele foi tratado logo no início de vida traz para nós muitas reflexões. Confundem a cabeça da gente quando a gente está extremamente contaminado com o evangelho triunfalista que às vezes é pregado por nós ou em algumas congregações. Um evangelho de que a gente sempre vai ser rico, a gente sempre vai ter sucesso, a gente sempre vai estar no melhor, a gente não vai ter problema nenhum, a gente nunca vai sofrer, a gente sempre vai ter dinheiro sobrando. Esse evangelho não encaixa nessa cena, não encaixa. Francisco de Assis, né, ele, na época em que ele viveu, para tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais essa passagem, ele cria alguma coisa que se tornou tradicional nas famílias católicas, mas que não condiz exatamente com o que a Bíblia ensina, que é o famoso, quem sabe que as famílias católicas montam no Natal? É os presépios. Tem até muito grandes, shoppings montam. Na verdade, aquele presépio, aquela tentativa ali, que o presépio está ali, está os animaizinhos em volta de Jesus, ele deitado numa manjedoura, e está ali também os sábios do Oriente. É uma maneira que Francisco de Assis tentou pregar o evangelho para aquele povo na época que era iletrado, que não lia, que não tinha acesso às Escrituras. Mas mesmo essa representação, em alguns pontos equivocada, ela traz para nós essa ideia que é muito interessante de entender que o Todo-Poderoso Deus, quando vem se manifestar a nós, se manifesta da maneira mais acessível possível. Mais acessível possível. E essa figura de Jesus na manjedoura deve estar no nosso coração, na nossa mente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu num lugar simples. Foi colocado num lugar simples. Foi colocado até num lugar indigno. Se podemos dizer assim. Vocês colocariam... Quem tem filho aqui? Teve filho aqui? Ah, que pequenininho. Eu lembro quando a Maria Clara nasceu, estava lá no hospital. E aí a Dalva tinha um medo danado de qualquer coisa acontecer com ela. E falou, vá logo na... Né? E a gente, tinha combinado que ia acompanhar a Maria Clara em todos os momentos que ela estivesse ali. E aí, todo aquele cuidado, eu fiquei horrorizado com o enfermeiro fazendo o exame assim que a criança nasce, puxa de um lado, puxa do outro, aspira aqui, aspira ali, aspira o nariz, aspira... Já viram como é que faz? Parece que a criança é de borracha. E eu já quase doido para bater na pessoa que estava fazendo isso na minha filha, e pega e leva para um lugar e tal, daqui a pouco vai para onde? Não, vai para a incubadora. Ela tem que ficar aquecida, e quando ela vai, eu tenho essa foto, tenho esse vídeo, ela lá dentro, e ela estava bem guardada. Você que teve filhos ou que ama crianças, pode imaginar onde eu quero chegar. Você jamais colocaria o seu filho para deitar numa manjedoura, assim que ele nascesse. Mas era o que tinha. Era o que tinha. E Maria, como mãe, coloca panos sobre a criança e coloca ele. Possivelmente devem ter feito algum tipo de limpeza rápida, ajeitado um pouco mais. Nos presépios a gente vê sempre aquelas palhas brotando da manjedoura para receber, como se fosse um pequeno colchão para receber Jesus. Mas o nascimento de Jesus para nós traz essa imagem toda, traz para nós que o Todo-Poderoso Deus se manifestou humilde, como servo humilde, a ponto de ser colocado numa manjedoura, se tornando acessível a todos os homens. Então, eu e você, olhando para a criança, Jesus criança, nós precisamos ter sempre essa atitude de humildade. Sermos sempre acessíveis a todos. Não importa onde Deus nos colocar, que sejamos sempre acessíveis. Porque se o Senhor Todo-Poderoso manifestou-se
através do seu Filho. Dessa forma, nós não podemos exigir pompas para nós. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo? E aí, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam onde? No campo. E guardavam durante as vigílias risca aí com o teu olho aqui onde eu estou riscando aqui, da noite, o seu rebanho. Olha o que aconteceu. Apesar de Jesus ter sido colocado numa manjedoura, ter nascido numa situação extremamente adversa, fora da casa dos pais, então eles estavam em viagem, enfim, apesar disso tudo, olha o que aconteceu. E eis que, quem estava presente? Esse aqui a gente não sabe o nome. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Sobre quem? A gente está falando de quem? Dos pastores que estavam pastoreando o rebanho durante a noite, ali por perto. E o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória, repita comigo, a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tenta usar a sua imaginação para ver a cena. Os pastores estavam lá, tomando conta dos animais, e de repente o anjo do Senhor aparece, e a glória do Senhor que acompanha o anjo do Senhor cerca os pastores. E tiveram grande temor. Continua o texto. E o anjo lhes disse, o quê? Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo povo. Olha as boas novas do anjo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Diga glória a Deus. Que é Cristo, que é o ungido, que é o Messias. A palavra Cristo quer dizer isso tudo. Ungido, o Messias, ou Mexia, ou Machia. O que é Cristo, o Senhor. Vai. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então está tudo planejado por Deus, está tudo cuidado por Deus. Aquele era o lugar em que ele deveria estar. Vai. E no mesmo instante apareceu com o anjo. Quem aparece com o anjo? Ele não vai dessa vez sozinho. Apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Eu quero ir até aí hoje. Ao mesmo tempo que o Senhor, o nosso Senhor nasce, é colocado humildemente numa manjedoura, Deus dá uma palhinha de quem chegou até nós. E aí Ele manda aparecerem aos pastores o anjo do Senhor e multidões dos exércitos celestiais. E eu quero crer, irmãos, eu não sei você, mas eu quero crer e o que eu quero compartilhar com os irmãos, apesar de não estar descrito claramente na Bíblia, mas eu quero crer que onde Jesus andava, aonde ele pisava, desde que ele nasceu, ele estava cercado de uma multidão dos exércitos, dos anjos celestiais. Dos exércitos celestiais. Porque a gente só vai ter essa comprovação lá no Getsemane, quando ele vai ser preso e Pedro corta a orelha de Malco, e aí tem aquela confusão toda. Jesus vai e coloca a orelha de Malco no lugar, que é outro milagre que a gente não consegue explicar, e ele vira para Pedro e fala, Pedro, você não acha que se eu quisesse,
Eu pediria ao meu Pai e Ele enviaria para mim milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para me defender. Então acho que essa presença dos anjos vem certificar, logicamente confirmar a encarnação do Cristo. Então ao mesmo tempo nós estamos no mesmo lugar, o todo-poderoso Deus, de maneira extremamente humilde. Então é possível sim ser cheio da glória de Deus sem perder a humildade, ser cheio da presença de Deus sem perder a simplicidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu quero ser, e eu desejo que os irmãos também queiram ser, simples e humildes como Jesus, mas também ao mesmo tempo serem cheios da glória de Deus que estava sobre o Cristo. Não troque as bolas, não deseje o contrário, não deseje estar cheio da glória dos homens, ainda que isso traga riqueza, ainda que isso traga fama, likes, a pessoa fique famosa na internet, não queira isso, e esteja, por conta disso, esvaziado de Deus. É melhor o de Deus do que o caminho da fama e estar completamente vazio do Senhor. Toda a glória de Deus revelada numa criança. Toda a glória de Deus manifestada na fragilidade da vida humana. Porque se nós, já adultos, temos as nossas fragilidades físicas, imagina o quão frágil é a vida de uma criança. No entanto, ali estava toda a glória de Deus manifestada na simplicidade e na humildade de um bebê, de uma criança. Amém? Aprendemos com essa passagem que Jesus ao mesmo tempo é humilde e simples, mas é o todo-poderoso ao mesmo tempo. Ele é humilde e simples como homem, mas é ao mesmo tempo 100% Deus presente em nós. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa espécie de bênção, essa espécie de graça, de vivermos a simplicidade e a humildade de Jesus. Vivemos a simplicidade e a humildade e a acessibilidade que Jesus deu aos homens, mas ao mesmo tempo estarmos cheios do Espírito Santo, porque isso é possível. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O fato de uma pessoa estar vestida com menos luxo, a gente tem essa dificuldade às vezes, a gente julga pela aparência, a gente precipita o nosso julgamento pela aparência, e às vezes a gente está julgando que uma pessoa mais simples não seja de Deus, ou não seja cheia do Espírito Santo. E às vezes a gente olha uma pessoa muito bem vestida, muito bem apresentada, e a gente já atribui a essa pessoa que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Meu irmão, tome cuidado com seus pré-julgamentos, tomemos cuidado, porque às vezes o Senhor vai se manifestar de maneira muito potente, através de situações muito simples, através de pessoas muito aparentemente pobres, através de pessoas que não chamam atenção para si. E às vezes Deus vai estar completamente comprometido com aquela situação que aos nossos olhos não chama atenção. Note que a vida de Jesus inteira, a vida humana de Jesus, ele é questionado. Esse aí não é o filho de Maria? Nós não conhecemos seus pais? Nós não conhecemos suas irmãs? Isso foi dito em Nazaré, a cidade de Jesus, aonde ele viveu com sua família. Ele não era bem visto, ele foi menosprezado, ele foi não dignificado. O texto diz que ele não praticou mais milagres em Nazaré porque faltou-lhes fé. Jesus é questionado o tempo todo porque ele resolveu ser acessível, ser simples, andar com os pobres, andar com os marginalizados, abraçar aqueles que precisavam ser abraçados. E aonde a gente está vendo Jesus? A gente está vendo Jesus às vezes no lugar onde ele não está, ou querendo vê-lo onde ele não está. Atentemos para a glória de Deus.
Atentemos para a nuvem, atentemos para a coluna de fogo, atentemos porque ali esses sinais nos dirão onde Jesus está. Não é a aparência que vai dizer onde Jesus está, mas a manifestação de Deus vai sinalizar para nós aonde Deus está. Preste bem atenção nisso. Não se deixe enganar pelas aparências, nem negativa nem positivamente. Fique atento a essas coisas. Ora, se o Senhor se manifestou de maneira simples, será que Ele está sinalizando para nós que nós devemos ser mais simples? Que nós devemos procurar o caminho da simplicidade, o caminho da comunhão, e fugirmos desse estereótipo maluco de ostentação gospel, de teologia da riqueza, o tempo todo se fala nisso, de exaltação dos bens materiais, em detrimento de uma vida espiritual regrada. Então, olhando para Jesus, no nascimento de Jesus, a gente aprende muitas coisas. Amém, irmãos? Toque no seu irmão com carinho e com respeito e diga: sejamos simples como Jesus, mas sejamos cheios da glória de Deus como Jesus. Que a simplicidade de Jesus toque o nosso coração todos os dias. Irmãos, para finalizar, o problema é que às vezes a gente se acha... Preste bem atenção. O problema é que às vezes a gente se acha tão importante e tão bom que a gente não quer mais contato com o simples. Não quer mais contato com aquilo que é corriqueiro ou que não é valorizado pela sociedade. E às vezes, e muitas vezes, Jesus está ali, ou está esperando que a gente vá justamente para ali, para aqueles lugares. Uma das frases que mais me chama a atenção: Jesus, ele é também menosprezado pelo lugar que ele... Quem não lembra do encontro dos irmãos? O irmão chega e fala para o outro: irmão, encontrei aquele que a gente procurava. Encontrou? Da onde ele vem? Ele vem de Costa Barros. E aí o irmão dele vira para ele: teste isso, meu irmão, teste isso. Quando alguém te perguntar, não tenha medo de dizer: cara, eu moro na Pavuna, ali em Costa Barros, eu moro ali entre Costa Barros e Barros Filho, eu moro ali no Chapadão, pertinho da Pedreira, do Quitanda. Meu irmão, se o homem que está falando a mulher não entortar o nariz, alguma coisa está errada. E ele vai fazer a mesma pergunta que Natanael fez para o irmão: pode vir alguma coisa boa de Costa Barros? Pode vir alguma coisa boa do Chapadão? Pode vir alguma coisa boa da Pavuna? E aí você só pode responder igual o irmão dele respondeu: vem e vê. Vem e vê. Muita gente despreza e considera que a glória de Deus não possa estar num lugar simples, não possa estar num lugar, às vezes, com menor IDH do Rio de Janeiro, e alguns falam até do Brasil. Acho que do Brasil é um exagero, mas do Rio de Janeiro. Menor IDH da cidade do Rio de Janeiro é aqui, é considerado aqui. Mas, irmãos, através da oração, da evangelização, da adoração, nós cremos que Deus pode transformar esse lugar num lugar em que os anjos se sintam à vontade para vir, num lugar em que os anjos se sintam à vontade para glorificar e adorar ao Senhor junto com os homens. Eu creio. Amém? Guarde isso no seu coração, não perca a sua fé. Amém? Eu queria agradecer a Deus pela vida dos irmãos e queria convidar 4 meninas para virem aqui na frente. Só que não é assim não, irmão. Eu queria que você agora ficasse de pé e aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Elas estão assim, se arrastando, cansadinhas, né? Elas foram num retiro espiritual. A Pamela e a Laís estão colecionando
O próximo que elas vão, legendárias? É legendárias. Elas... Eita, já tem outro? Já tem um. Mas por que eu trouxe elas aqui? Quando algumas pessoas até questionaram, por que pastor, você está abençoando a ida dessas jovens, dessas adolescentes a esses retiros? Irmãos, se tem uma coisa que eu não quero ser, é pedra de tropeço para algo que Deus possa estar fazendo. Você não entendeu o que eu falei, né? Quando você vê alguém com vontade de Deus, irmão, dá força, dá vontade, impulsiona. Pode ser que Deus esteja preparando, através da vida dessas meninas, algo extraordinário que eu e você não conseguimos chegar, porque a nossa visão está no brilho, a nossa visão está no holofote, a nossa visão... E aí a gente tem que passar a entender que Deus se manifesta de maneira simples, mas potente, de maneira simples. Amém? Eu queria saber se alguma de vocês, sem spoiler, todas vão falar. Então, se todas vão falar, eles sentam, Pode sentar, irmão. Então, lá vem. Amém. Que Deus possa... Fica à vontade, irmã. Deixa Deus usar vocês. Amém? Vamos ouvir um pouco da experiência que elas tiveram lá nesse retiro. Amém, irmãs? Vou falar a Anne, que ela sofreu mais. A paz, igreja, amém? Eu sofri bastante. Não foi fácil. Ninguém falou que seria fácil, né? Foi bem difícil, foi um pouquinho complicado, não vou negar. Mas foi uma experiência única, mas não repetiria de novo. Deus falou muito comigo, acredito que com as meninas também. E eu agradeço muito a paciência da tia Beta por ter cada vez mais me empurrando para poder ir, falando que não queria. Eu agradeço a vida da tia Beta por ter me forçado. Primeiro ela estava forçando, depois eu cedi e eu fui. Eu gostei bastante. Eu espero que os irmãos possam vivenciar isso também, que eu estava bem desanimada para poder vir à igreja, não vou mentir. E o retiro, o projeto, a reforma, me mostrou que Deus nunca me abandonou, sempre esteve comigo, falou comigo lá. Eu agradeço muito a Deus por isso. A paz do Senhor, igreja. Eu estou bem nervosa, eu estou com vergonha. O que é isso? Deixa eu falar para falar não, mas eu só tenho que agradecer a Deus, a tia Beta, a Pamela e a Laís, que me incentivaram aí. E foi muito forte, foi extraordinário. E eu amei estar lá. Eu sofri um pouco, eu confesso que eu sofri. Minhas pernas estão doendo muito. E só tenho em mente agradecer a Deus. E é isso. Graça e paz, igreja. Quem vê assim, nem parece que a gente dormiu. Não dormiu, né? A gente não dormiu. O que eu tenho para dizer sobre essa reforma radical? No começo foi desafiador, foi difícil, confesso para vocês. Foi muito difícil, dava vontade de chorar, dava vontade de desistir. E o domingo chegou, né? O domingo chegou e o Espírito Santo, nos 3 dias, o Espírito Santo foi tratando da gente, da forma dele, de como ele queria. E foi uma experiência, cada uma de nós teve uma experiência única. Cada uma de nós vivenciamos uma cena que marcou a gente. E o Espírito Santo, independente de qualquer coisa, dos confrontos, o Espírito Santo fala quando tá falando. A gente pensa que quando o Espírito Santo nos confronta é porque ele, às vezes, muitas das vezes a gente pensa que é porque ele não nos ama ou se é algo ruim. Não, o Espírito Santo está fazendo aquilo porque ele nos ama, ele cuida da gente, ele está nos mostrando que não estamos sozinhos, que temos um Pai, que temos um Deus que nunca nos deixou, um Deus que nunca nos abandonou e que, independente de qualquer coisa, ele sempre esteve atrás da gente.
E muito obrigada pela oração de vocês. Não foi fácil chegar, não foi fácil ir na sexta-feira, não foi fácil durante esses dias, não está sendo fácil também. Mas nós queremos mais de Deus, nós queremos mais do Espírito Santo, nós queremos conhecer mais dele, nós queremos alcançar vidas através dele, para glorificar o nome dele, para que as pessoas que estão perdidas possam ser alcançadas pelo amor dele, pelo cuidado dele. Meu desejo é que todos vocês sintam, vivem o Espírito Santo, vivem aquilo que ele tem para todos vocês. E o domingo chegou! Amém. Eu sou a durona que chora à toa, né? Eu não sei nem como começar a falar, porque dá vontade de chorar. Porque a minha motivação de estar lá foi elas. Eu queria muito ter a Laene e a Jéssica lá. A Laís sempre tem me acompanhado. E eu queria que mais pessoas estivessem lá, mas Deus preparou elas. Elas tinham que estar lá. E todo momento Deus falava isso para elas. E falava para mim também, que não era para elas, era para mim. Quando eu cheguei lá, eu imaginava ser uma coisa, era outra. Elas sofreram, mas eu fui esmagada. Porque a Pamela ri de tudo, a Pamela é brincalhona. E aí eu sofri todas as consequências. Foi a pior coisa. Mas Deus me tratou dessa forma. E era dessa forma que eu precisava ser tratada lá. E não vou falar muito, senão eu vou acabar dando spoiler. E o que mais nos tocou, e a gente quis trazer isso para a igreja, foi a palavra de... Bota aqui para mim. Que é a palavra de Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. E hoje eu quero honrar a vida do meu pastor, por ele ter... O que falar? Calma, vou falar. Deus mandou eu falar, eu vou falar e vou fazer. Deus tocou no meu coração de honrar o meu pastor, porque ele liberou a gente para ir para esse projeto que transformou a nossa forma de pensar, que abriu os nossos olhos para ver o evangelho de outra forma. Lá nessa parte, ele falou sobre amor. E aí ele falou que a igreja, ela não tem que amar só de falar, mas é de atitudes. O amor é no agir. Deixa eu respirar. Muitas vezes o ministério do pastor é sozinho, de um líder sozinho. E a gente viu isso lá na pele, a gente viveu aquilo. E hoje eu quero honrar a vida do meu pastor e de toda a liderança da igreja. Eu peço que todos os homens que são líderes da igreja venham aqui na frente, meu pastor, que hoje a gente vai fazer um ato que para muitos pode ser banal, mas para a gente foi algo tremendo e mexeu muito com a gente. Vou pedir para a Nina pegar as outras coisas. Pode sentar. Pode sentar, pastor. Os homens que são líderes, Arthur, Beto, Rômulo, Alessandro, Sérgio. Se não tiver cadeira, espera. As meninas vão... As meninas vão lavar os pés de vocês para honrar a vida de vocês.
porque vocês servem a tantos e às vezes falta o cuidado para vocês. Às vezes falta um abraço, às vezes o fardo é muito pesado e muitos de nós não. A gente só quer pensar no nosso. Só. O pastor, ele é santo, mas o pastor ele tem um trabalho, tem uma família. O pastor passa por dificuldade, um líder passa por dificuldade. E muitos de vocês, às vezes, só quer pensar em vocês. Eu só quero pensar em mim. Quantos de vocês, quando acaba o culto, abraça o pastor, ora pelo pastor? Muitas das vezes é eles que vão em vocês. Muitas das vezes é eles que vão perguntar se vocês estão bem. Às vezes não, é sempre. O pastor termina, sai do púlpito, vai lá na porta, abraça todos vocês. E vocês? Têm retribuído mesmo? Isso foi um confronto para mim. Doeu muito no meu peito, mas eu aprendi. E hoje eu senti no meu coração de honrar a vida dos líderes. E eu não sei mais o que dizer. Eu só sei que o Espírito Santo está aqui. Independente da forma que eu estou falando, eu espero que vocês entendam esse ato. Eu espero que vocês compreendam. A igreja ela precisa viver em unidade. Não é perder tempo para falar do irmão, é cuidar do irmão. Olha como o banco está vazio. A gente não tem que se conformar com o comodismo. A gente tem que ajudar o nosso pastor a alcançar mais vida, que é o nosso propósito. É o ID. Está conformado porque sua família toda está aqui? E as famílias que estão perdidas lá fora? Isso me doeu muito ouvir. Eu tenho meus 2 filhos na igreja, o meu marido está na igreja. Assim, para mim está ótimo. Deus está fazendo na minha família. E aqueles que estão perdidos, sabe com quem eu lidei nesse radical? Eu lidei com assassino, com ex-viciado, ex-agressor, ex-estrupador. E todos, por mais que tenham dificuldades, por mais que tenham pecados, por mais que seja difícil perdoar, eu abracei, eu acolhi, eu ajudei. Eu passei por tanta dificuldade, mas no final do encontro, o que me deixou mais grata é que o amor de Deus me alcançou e Ele me fez enxergar que independente do pecado, a pessoa tem direito de ser amado, ela tem outra chance. Então, a gente precisa ajudar a vida dos líderes, orar, cuidar deles, porque eles têm dificuldade na família, no trabalho, assim como vocês. Porque muitas das vezes a gente pensa que só eu tenho dificuldade. O irmão nem liga para mim, o pastor nem liga para mim. Já viu quantas vidas o pastor tem que cuidar? E a dele, será que está sendo cuidada? Então eu quero deixar essa reflexão para vocês, que vocês, enquanto elas estiverem fazendo isso daqui, que vocês orem pela vida dos líderes, que você possa liberar o perdão, porque às vezes o irmão critica tanto o pastor, porque isso, porque aquilo, tantos os líderes, às vezes só pensa em criticar, nunca olhar com um olhar misericordioso. Também eu não vou deixar de chamar as ajudadoras dos pastores, dos líderes, que vocês também venham aqui, que a gente vai estar limpando os pés, lavando os pés de vocês. Um ato de amor, um ato de serviço, cuidado,
porque vocês também merecem, que não é fácil ser ajudadora. Que vocês possam vir aqui na frente. Tia Dita, tia Ilma também. Por vocês que oram sempre pela vida de todos e às vezes falta um abraço, falta um cuidado. Que vocês possam vir aqui que a gente vai honrar a vida de vocês para a honra e glória do Senhor. Quem estiver sentado, continue em oração, porque esse momento é muito importante, que vocês venham meditar, orar onde vocês estão. Muitas das vezes o culto não é o pastor que não falou a palavra poderosa. Às vezes é você mesmo, porque o culto que faz é nós, a Deus. Então, reflita isso. Será que você só está para movimentos? Ou será que você quer cultuar a Deus mesmo? Eu espero o pastor se agitar para você se agitar. Eu espero que você reflita nisso também. Às vezes o culto não está frio, não. É você, é o seu culto a Deus. Então ore a isso também. Possa tirar a escama dos teus olhos, que Jesus possa tirar o tampão dos teus ouvidos, que você possa enxergar, ouvir o que Ele quer dizer à igreja, o que Ele quer dizer a você. Eu estou falando diretamente para vocês, mas também isso serve para mim. É como uma faca de dois gumes. Você pode, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições,
só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele e o quanto Ele me quer. Diga, oh, declare, me ama. Aleluias. Aleluias. Eu não vou me alongar muito mais, mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é: Deus está respondendo algumas orações. O Senhor está respondendo algumas orações do ministério pastoral. Então fique atento à voz do Espírito Santo. Fique atento ao que Deus está recomeçando a fazer. Escola de líderes, alguns movimentos acontecendo. Eu queria que você não ficasse de fora do que Deus está fazendo. Está começando a fazer, ou está recomeçando a fazer. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Só vai dizer para ela: meu irmão, só queira mais de Deus, só queira mais de Deus. Só queira mais de Deus. Só queira mais do Senhor.
Meninas, Deus abençoe a vida e o ministério de vocês. Vocês foram vai ter um dia que a gente não vai precisar terminar o culto. Você vai ter que estar pronto para isso. Vai ter um dia que a gente não vai conseguir terminar. Vocês foram resposta de Deus. Para a minha vida hoje. Pai, nós queremos te agradecer, encerrar esse momento, porque é o protocolo, mas que esse momento não se encerre dentro de nós, que tenhamos uma continuidade das tuas ministrações ao nosso coração e que sejamos preparados para vivermos profundamente o Evangelho na prática, o Evangelho do amor, da doação, o Evangelho da entrega, o Evangelho da cruz, o Evangelho, Senhor, daquele que nos amou primeiro. Então, muito obrigado, Senhor, pela segurança da ida e da volta, pelos irmãos que têm se empenhado em fazer o melhor aqui na congregação, e que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. É com muita alegria que a gente está finalizando. Por isso que aconteceu agora, por esse reencontro, mas também muito pelos 50 anos do pastor Dalvo da irmã Gleide. E o pastor Dalvo falou o seguinte para mim antes de começar o culto, falou assim: olha, pastor Marcelo, o lanche é por minha conta hoje. Então que a gente vai comer os salgadinhos em minhas lágrimas, o bolo em minhas lágrimas de alegria. Então tem alguns adolescentes que vão no retiro semana que vem, é isso? No retiro lá da Fabrícia, dos Céus Abertos. Quem está aí que vai no retiro lá dos Céus Abertos? Amém? Fica com a mão levantada aí. Olha aí, irmão, Deus está movimentando essas coisas, a gente vai vendo. O retiro é organizado pela irmã Fabrícia e já tem pregado aqui na igreja há alguns anos. Uma pessoa de extrema confiança. E tem um ministério de adolescentes muito intenso, muito forte lá em Vila de Cava. Perto de Vila de Cava ali, Miguel Couto, Vila de Cava, Santa Rita, se não me engano o nome do lugar. Então oremos pelos adolescentes. Tendo sua mão agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos a ida desses nossos adolescentes a esse retiro no próximo final de semana. Abençoa, Senhor, aquele ministério local, a irmã Fabrícia, sua irmã também, a Fábio. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre esse lugar um pouco da tua glória, Senhor, uma gota da tua glória, e vidas serão transformadas, e vidas serão mudadas, e haverá libertação, salvação e cura, Senhor. Nós pedimos, guarda eles na ida e na volta, que eles sejam cheios do Espírito Santo, nós te pedimos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Aplauda ao Senhor. Nós colocaremos os avisos da semana no grupo da igreja, e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Se você quiser vir aqui na frente, abraçar as encontrandas, pode fazê-lo, em nome de Jesus. Recebemos a notícia que o Jorge já está voltando, já foi atendido. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos na paz. É aqui do lado ou aí embaixo, pastor Dalvo? Oi? É aqui do lado mesmo. Quem quiser tirar foto com o pastor Dalvo, com a dona Gleide, se dirige aqui do lado na quadra, tem um bolinho, vai ter um salgadinho, um refrigerante. Estejamos juntos lá com os irmãos, celebrando. Amém.